da composição, vamos falar da composição do Ministério Público, ok? Falaremos sobre a composição do Ministério Público. E o que eu quero que você saiba é que o Ministério Público ele tem, em princípio, duas divisões, que é o Ministério Público da União e é o Ministério Público dos Estados. Então tem o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, ok? Dentro do Ministério Público da União, nós temos umas subdivisões. O Ministério Público da União, ele compreende... Quem ele compreende? Ele compreende o Ministério Público Federal, ele compreende o Ministério Público do Trabalho, ele compreende o Ministério Público Militar. Olha só, tem mais um, hein? Calma que esse agora quebra meio mundo quando tá fazendo concurso público, porque o cara vai pensar logo no Ministério Público Eleitoral, e é assim que cai na prova. Ele vai falar que faz parte, que compõe o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público Eleitoral. E a sua cabeça vai entender que isso está certo. Porque você está vendo trabalho, você está vendo militar, você vai colocar o eleitoral, mas não. Ministério Público Eleitoral não existe. Então, qualquer assertiva sobre isso aí está errada. O último aqui é o Ministério Público do Distrito Federal e Território, ok? É o Ministério Público do Distrito Federal e Território. Então, essa é a composição que nós temos sobre o Ministério Público. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado, para você não se enrolar. Para você não se enrolar, vamos fazer o seguinte. O Ministério Público da União, quem ele compreende? Quem o Ministério Público da União compreende? Vamos lá, acabei de falar para você. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Território, ok? Então, essa é a composição do Ministério Público. Como é feita a divisão do Ministério Público? O Ministério Público da União e o Ministério Público do Estado. O Ministério Público da União compreende Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Território. Agora nós vamos tocar aqui sobre uma coisa que nós já falamos. Como que compõe aí o Ministério Público da União e o Ministério Público do Estado? Como que ele é dividido? Nós vamos ver primeiro o Ministério Público da União. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 128. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República. Então, tem por chefe, que é o chefe geral, né? O Procurador-Geral da República. Nós chamamos ele de PGR. Ele é nomeado pelo presidente da República. Então, olha aqui, ó. Ele é nomeado pelo presidente da República. Ok? Dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos. Então, ele tem que ser maior de 35 anos. Anotem esses requisitos que eles são importantíssimos e é isso aqui que cai em concurso. Aqui a gente dá já coisa mais chegada para vocês. Após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, é a maioria absoluta do Senado Federal. Como é que ele coloca na sua prova para te enrolar? Que é a maioria simples do Senado Federal.
ou ele vai colocar que é a maioria absoluta do Congresso Nacional. Tá errado. É maioria absoluta do Senado Federal. Para mandato, aqui ó, mandato de 2 anos. E por fim, é permitido o quê? A recondução. O que quer dizer que é permitida aqui a recondução? O que quer dizer que é permitida a recondução? Quer dizer que esse PGR que foi escolhido e passou por isso, após 2 anos, ele poderá ser indicado novamente, poderá ser nomeado novamente. Ele poderá ficar 300 anos lá, todas as vezes que ele for indicado e ele passar por aquele processo, ele vai colocar, porque isso aqui é a maior pegadinha nessa parte aqui. É a maior pegadinha, por quê? Porque você vai ver que no Ministério Público Estadual, a palavrinha que está é permitido uma recondução. Permitida uma recondução. Então, a diferença dessa parte do Ministério Público da União para o Ministério Público do Estado é que no Ministério Público da União, ele pode ficar quantas vezes o nome dele passar por esse processo. Quantas vezes o presidente da República indicar. Claro que ele tem que ser maior de 35 anos, vai ter que passar pela batida ali do Senado Federal pela maioria absoluta. Mandato de 2 anos, permitida a recondução. Então, quantas vezes ele passar por esse processo, ele vai continuar lá. E lembrando aqui que a destituição do Procurador-Geral da República tem iniciativa do Presidente da República e vai ser autorizado pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, a destituição do PGR é indicado, é por iniciativa do presidente, passando pela autorização, ok? Precedida da autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Ok? Que aí a gente já fecha aqui essa parte toda. Então, isso aí é o que nós temos sobre o Ministério Público da União. Agora sim, meu querido, vamos lá ver sobre o Ministério Público Estadual. Vamos ver sobre o Ministério Público Estadual. Ministério Público Estadual do Distrito Federal também está aqui, ok? É o Ministério Público Estadual e o do Distrito Federal e Território. Ele também está aqui, daqui a pouco eu boto ele aqui embaixo. Ele formarão uma lista tríplice para a escolha do seu procurador-geral. Aqui nós temos o procurador-geral de quê? De Justiça. Aqui é o procurador-geral de Justiça. Então aqui eu tenho procurador-geral de Justiça, também conhecido como PGJ, ok? Ele é nomeado pelo chefe do Executivo. Então, ele é nomeado pelo chefe do Executivo. Ele é nomeado pelo chefe do Executivo para mandato de 2 anos, ok? Permitida uma recondução. Então, olha só, pessoal. Primeiro ponto que eu quero é que você foque nisso aqui, ó. Permitida
uma recondução. Permitida uma recondução. Então, no Ministério Público Estadual, e vamos acertar lá, né? Ministério Público Estadual, e eu também tenho o Ministério Público do Distrito Federal e Território. Grave isso aqui que vai ter uma coisa muito importante para nós falarmos disso aí, ok? Vai ter uma coisa muito importante para nós falarmos disso aí. Então, quem é o chefe do Ministério Público da União? PGR. Quem é o chefe do Ministério Público Estadual e do Distrito Federal e Território? PGJ. No Ministério Público da União, ele é nomeado pelo Presidente da República. Já no Ministério Público Estadual, no Ministério Público do Distrito Federal e Território, grave isso aí, ele vai ser nomeado pelo chefe do Executivo. Já vê que é diferente. Mandato de 2 anos e permitida uma recondução. Lá no Ministério Público da União é permitida a recondução quantas vezes forem necessárias, ok? Nós teremos aqui a mesma coisa ali. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e Território poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei. Então aqui, ó, a destituição do PGJ passará. Essas diferenças aqui nós temos que debater, né? Pela maioria absoluta do Poder Legislativo. Lá em cima é pela maioria do Senado Federal. Então, no âmbito da União, ele vai passar pela autorização do Senado Federal. No âmbito do Estado, ele vai passar pela maioria absoluta do Poder Legislativo, ok? Então, é muito importante que você saiba desses pontos. E o que eu quero que você entenda aqui, vamos lá, o que eu quero que você entenda aqui é que o Ministério Público do Distrito Federal e do Território é subordinado a quem? Ele compreende aonde? Olha aqui, ó, ele está aqui, ó, dentro do Ministério Público da União. Então, toma cuidado que nesse caso aqui, do Ministério Público do Distrito Federal, ele vai ser nomeado por quem? Pelo chefe do Executivo. Mas se ele compreende aqui na União, o chefe do Executivo da União é quem? O Presidente da República. Por isso que eu pedi para que você ficasse atento nesse cara aqui. Ele vai ser nomeado pelo chefe do Executivo. Então, quando o MPE, o promotor do Estado, ele é nomeado pelo chefe do Executivo, no caso, se é do Estado, ele vai ser nomeado por um governador. Já no caso do promotor do Distrito Federal e do Território, ele vai ser nomeado pelo Presidente da República, ok? Esse ponto é muito importante. E o segundo ponto é o seguinte: para destituir esse camarada aqui, não vai ser por maioria absoluta do Poder Legislativo, e sim por maioria absoluta do Senado Federal, porque eles compreendem aonde? No Ministério Público da União, ok? Então é a mesma regra aqui do Ministério Público da União. É porque a Constituição colocou o Ministério Público Estadual e do Distrito Federal e Território juntos. Mas preste atenção nesse ponto. Ele vai ser nomeado pelo Presidente da República e ele vai ser destituído pela maioria absoluta do Senado Federal, diferentemente do Ministério Público do Estado, que ele vai ser nomeado pelo chefe do Executivo sendo governador e ele vai ser destituído por maioria absoluta do Poder Legislativo. Questão topíssima para a prova. Questão topíssima para a prova. Então, essa aí já valeu o ingresso. Essa aí já valeu o seu ingresso para poder assistir essa aula quando você comprou esse curso comigo. Já valeu o seu ingresso.